Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Gu Comenta! Cal- Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal para falar hoje, já que ontem falamos do meu fogão, vamos falar aqui do Vasco que ganhou do Sport 3-2. Vasco começou o primeiro tempo considerável bem, segundo tempo mais ou menos, no final muita pressão, jogou horrivelmente bem, mas conseguiu segurar a vitória de 3-2 sobre o Sport. Jogou horrivelmente bem. Horrivelmente mal. Então, pessoal, o Vasco começou bem, fez 1-0, tomou o gol de empate num pênalti esquisito lá, o cara levou uma banda do Bento e logo em seguida fez 3-1 para resumir aqui, né? E aos 29 minutos do segundo tempo levou o segundo do Sport 3-2, então dali em diante foi um sufoco danado. O Vasco deu uma recuada, via que o time estava cansado já. O Diniz, eu acho, na minha opinião, que demorou a substituir os jogadores, né? Para dar uma revitalizada ali. Mas é isso. Com pressão ou não, sufoco ou não, o que importa é a vitória, né? Porque o Vasco tem essa mania de ressuscitar esses times que estão pior do que ele, né? Quando não é fora de casa, é dentro de São Januário. Então o Vasco venceu, deu uma subida, né? E dá uma respirada, porque são 2 semanas aí de data FIFA, até a próxima rodada, dá para o Vasco treinar, se organizar de maneira mais tranquila, sem estar dentro da zona. Ontem o Botafogo deu uma chacoalhada no Bragantino e hoje o Vasco venceu, deu uma respirada, né? Mas ainda está perigando ali, entrou num bolinho ali mais um pouco em cima. Creio que se ganhar mais umas 2 partidas aí, tira um pouco a corda do pescoço. Fala tu, Gustavo. Então, eu vou falar aqui do Vasco, que hoje contra o Sport, lá na casa do Sport, jogou, mas hoje o Vasco foi mais ou menos, somando o jogo todo. O Diniz, igual meu pai falou, tinha que ter feito mais substituições, porque deixou muito tempo, aí depois que veio as substituições. E o Vasco poderia ter aliviado mais a pressão. Como assim? O Vasco, ele podia ter feito uma pressão até o final, porque é igual que eu tô falando, é igual, poxa, Vasco começa falando do jogo de hoje mesmo. Vasco começa bem. Aí do nada, tá ganhando. Aí depois o outro time faz um gol. Aí, por exemplo, hoje não empatou, porque o Vasco fez 3. Mas se empata. Aí o Vasco começa a ficar. Aí os jogadores começam a recuar, começam a tocar a bola pra trás, toca tudo errado. Aí marca o gol. Um exemplo de jogos que aconteceu isso com o Vasco foi aquele com o Internacional. Mas voltando ao assunto. O Vasco começa com uma pressão, depois diminui a pressão, depois ele que sofre a pressão, entendeu? Então o Vasco podia ter sim aliviado mais essa pressão, podia ter ido com força até o final e se pá ganhava demais. Tá bom, pessoal? É isso. Deixe seu comentário aí, curta, comenta, compartilha. Deu Vascão, deu uma aliviada, deu uma respirada. E até o próximo vídeo. Um abraço para todos, boa noite, bom final de domingo, boa semana, que Deus abençoe vocês. Valeu! Valeu! E galera, que eu sempre faço nos vídeos, se inscreve, dá o seu like, porque ajuda muito aqui o canal. E temos as notícias do futebol atualizado do momento. Você viu, ontem a gente fez um vídeo sobre o Botafogo e hoje a gente fez um vídeo sobre o Vasco. Porque aqui a gente fala sobre todas as coisas que acontecem no momento sobre o futebol. Sobre as contratações, sobre essas coisas. Então se inscreve, deixa o seu like, que ajuda muito aqui o canal. E falou!